Buenas! Nessa sessão a gente vai falar de como calcular a prestação de financiamento quando a gente tem a situação de carência. E a gente vai ver tanto o exemplo de uma maneira geral, como mais especificamente como o BNDES faz esse cálculo, e a gente vai inclusive comparar um cálculo no próprio site lá do BNDES, num simulador que ele tem. Primeiramente, vamos entender que a carência é um período que é dado no início de um financiamento, justamente onde o devedor, aquele que está tomando dinheiro emprestado, não vai pagar nada, ou vai pagar uma pequena parte deste financiamento. Normalmente, ou você não paga nada, ou paga um pouco dos juros. É para isso que serve o período de carência, e aí você tem tem um alívio. Isso quer dizer o seguinte: nesse período de carência, você vai pegar o dinheiro que você receber do financiamento, vai começar a investir na sua empresa ou no seu projeto, sem ter que pagar alguma coisa. Afinal, se você está investindo, você está precisando de dinheiro e não pagar alguma coisa, para depois sim começar o pagamento, ou melhor, os pagamentos das parcelas ou prestações do empréstimo ou do financiamento. Não existe uma regra geral para carência, por isso, o que tem normalmente no período de carência, você acumula juros, mas não faz pagamento nenhum. Mas, como os contratos têm, vamos dizer, as negociações entre as partes, pode ter variações disso. O BNDES, por exemplo, no período de carência dele, ele coloca: olha, você não paga nada inicialmente, só no último período, antes de acabar a carência, você paga os juros vamos dizer, desse período de carência. E aí começa a contar tudo a partir daí, tá ok? Mas isso é o caso do BNDES. E aí cada banco, cada instituição financeira, fintech que você vai trabalhar, pode estipular essas suas regras. Mas, de forma geral, o que a gente pode considerar como na carência é: você não paga nada, mas vai acumulando juros. Ah, mas por que acumula juros? Ué, passou tempo, o sujeito te deu dinheiro do financiamento e passou um tempo, ele tem direito a juros. Então, juros normalmente é acumulado. Também aí tem situações especiais. Então, às vezes, vocês têm créditos subsidiados. Então, às vezes, crédito estudantil, onde se dá um período de carência, e nesse período de carência desse financiamento subsidiado, então uma exceção, aí, por exemplo, o governo, o órgão financiador, pode chegar e falar o seguinte: olha, não vou cobrar juros nesse período. Isso é uma liberalidade desse financiador ou desse credor, tá ok? Mas normalmente você tem esse acúmulo de juros, ou em inglês, o termo em inglês você faz o accrued, o juros accrued, ou accruing desses juros, vai acumulando esses juros desse período de carência e só começa a cobrar quando começa realmente o desembolso das parcelas. Então vamos fazer umas continhas. Eu vou lá para o Excel. Então, vocês estão vendo aqui o Excel. Primeiro, eu vou pegar, para construir o exemplo, eu vou pegar dados aqui que eu vou usar, por exemplo, na planilha com os dados do BNDES. Então, no BNDES você tem uma taxa do agente financeiro, ele tem uma taxa de inflação que ele projeta, ele sugere até, mas eu vou colocar aqui uma taxa de inflação minha, por exemplo, e tem outros custos que eles adicionam. Então, IOF, outros impostos envolvidos, taxas internas do BNDES. Então, para calcular a taxa final, 1 mais a taxa do agente financeiro, vezes 1 mais a taxa de inflação, vezes 1 mais esses outros custos, é tudo multiplicativo, menos 1. Então, essa aqui é a taxa final, e tudo aqui é ao ano. Então, só colocando aqui, sempre registrar nas taxas o período. Então, nessa planilha, eu vou copiar aqui a taxa ao ano, que é esse 16,37% aproximadamente. E como eu vou trabalhar com meses, eu vou transformar em taxa mensal. Então, pega 1 mais a taxa ao ano. Como eu quero mensal, eleva 1 sobre 12
e subtrai 1. Essa é a fórmula que eu estou fazendo, é equivalência de taxa. Também tem um videozinho sobre isso também. Estou transformando taxa ao ano em taxa ao mês. Então pronto. Tem um valor principal aqui de 50 mil, que é arbitrário, eu escolhi. 6 parcelas. E primeiro vamos fazer o cálculo aqui sem carência. Então, só para relembrar, na data zero, que é hoje, quando começa o financiamento, eu tenho um saldo amortizado de 50 mil, que é o nosso valor principal. E esse é o sistema SAC. Sistema SAC é sistema de amortização constante. Então, eu tenho amortização, juros e parcela. No SAC, eu começo calculando a amortização. Já está no nome dele. Amortização constante. Então, eu pego aqui ó, o valor principal, os 50 mil, vou travar aqui a célula, e dividir pelo número de parcelas. Então, está aqui. E aí é só, vou arrastar, ó, são 6 parcelas de 8.333,33 centavos. No sistema SAC, segundo passo, depois calcular a parcela, que a parcela, o nome já fala, ó, calcula primeiro a amortização. Então, já calculei a amortização, para chegar na parcela, eu tenho que calcular os juros. E juros é sempre o que falta amortizar do início do período, vezes a taxa de juros que a gente calculou, 1,27% ao mês. Para cobrar juros tem que passar o tempo. Então, eu não vou cobrar o juro de agora, vou cobrar os juros do início, vamos dizer, do mês até o final do mês. Por isso que eu pego o saldo amortizar na data zero, que é o início do mês. E, finalmente, eu tenho a parcela, que é a soma da amortização mais juros. Então, está pronto. Pagou a parcela, então eu vou aqui e atualizo o saldo amortizar. Pego o saldo de 50 mil e subtraio a amortização desse período. E aí tá. E aí agora é só arrastar. Tá aí bonitinho. Então, tá aqui os juros, as parcelas que eu calculo para cada um dos períodos. Tá ok? Esse cenário é o cenário sem carência. Estou fazendo um pouquinho rápido, até porque a gente tem o vídeo que explica fazer o sistema de amortização constante, então, e lá faz a conta bem devagar. Então, assim, quem quer falar, pô, eu lembro, preciso relembrar mais, dá uma olhadinha naquele vídeo, depois você vem aqui, já que o nosso foco aqui é mais na questão da carência. Então, agora eu vou repetir essa planilha. Então, venho aqui, eu vou criar uma cópia, colocar aqui para o final, ok. Então, aqui eu vou colocar com carência. Então, eu vou colocar uma situação de carência. E agora vai ser com carência de 3 meses. Então, esse vai ser o período de carência que eu vou adotar aqui. Vou colocar uma corzinha só para chamar bem a atenção. Pronto, tá aqui, ó. Então, essa é a nossa carência, 3 meses. Apago aqui. Se eu tenho 3 meses de carência, então eu venho aqui, ó. 1, 2, 3. Vou marcar aqui que é a nossa carência, só para a gente não esquecer. E vou esticar aqui até o 9. Aí você deve perguntar, mas por que até o 9? Porque eu vou pagar em 6 parcelas. Eu quero pagar em 6 parcelas, mas com 3 de carência. Então, eu tenho que somar esses 3 de carências, mais 6 parcelas, para ter todos os pagamentos. E aí vai. Então, normalmente agora, o que a gente faz aqui? Eu vou fazer o seguinte. Então, de maneira geral, não vai ter pagamento nenhum. Então, já vou até colocar aqui 0, 0, 0 nos 3 primeiros meses, que é o da carência. Só que passou um mês, depois passou 2 meses, passou 3 meses, eu tenho que acumular juros. Tem que, em português horrível, uma tradução, versão mais ou menos horrível, eu tenho que acumular juros. Então, como que eu faço isso? Eu pego o saldo amortizar e multiplico por 1 mais a taxa aqui ao mês. Deixa eu travar aqui a célula. E aí eu vou acumulando juros aqui. Então, acumulei 1 mês de juros, 2 meses de juros. Chego aqui no final do 3º mês.
eu tenho 3 meses, peguei o principal de 50 mil e fui acumulando 3 meses de juros. Beleza. A partir do 4º mês, aí começa sim a pagar parcelas. Então, se a partir do 4º mês começa a pagar parcelas, então o que eu vou fazer aqui? Então, agora sim eu vou calcular a amortização. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora o meu principal é esse valor com juros, porque isso, afinal, é tudo que vai ser financiado. Eu não pego mais os 50 mil, mas eu já pego 51.931, porque eu já acumulei, já acruei os tais os juros, e divido pelo número de parcelas, porque ainda continua sendo o sistema de amortização constante, tem que seguir a regrinha. A única coisa que a gente fez, basicamente, foi atualizar o valor principal e os pagamentos vão começar a correr a partir da data 4 aqui. Então, aqui, ó, aqui eu puxo a amortização constante, então 6 meses de amortização. Aí vou calcular os juros, então, mesmo procedimento, eu pego o saldo do início do mês 4, que é equivalente ao final do mês 3, e multiplico pela taxa de juros de cada mês, porque agora passou o mês 4, decorreu o mês 4 inteiro, e aí parcela e amortização mais juros. Então pronto, agora é só arrastar, as formas são sempre iguais, e eu só preciso ajustar aqui a amortização, porque aí eu pego esse saldo a amortizar do final do mês 3, paguei a parcela? Pagou. Então, subtrai agora a amortização e vai fazendo isso cada um dos meses. No final do período, o saldo amortizado tem que ser sempre zero. Se você está fazendo financiamento e o saldo amortizar não deu zero, ou tem alguma coisa errada, ou essa dívida em especial tem um valor final ali a ser pago. Vai ter um valor futuro ali que você vai ter que pagar. Tá ok? Então, está aqui nossas parcelas, considerando uma carência de 3 meses, tá bom? Então, só para comparar, aqui eu vou colocar um total. Então, somando aqui essas parcelas, e aí os juros aqui, a amortização, parcela, então cada um deles, aí a gente vai ter, pronto, aqui tá aí cada um dos valores, e vou copiar aqui para o sem carência, para a gente comparar. Só deixa eu ajustar aqui os valores. Não, tem um deslocamento aqui das células, pronto. Então, vejam, no sem carência, no final, se eu somando as 6 parcelas, eu chego a 52.225. Com a carência, eu vou chegar a 54.243. Puxa, mas com a carência, vou pagar mais no final? Vai. Afinal, você ganhou 3 meses de folga aí, tá certo? Mas o credor tem direito a juros. Passou o tempo, juros é devido com o tempo. Passou o tempo, você tem que pagar juros para ele. Nada mais justo. E agora, vou refazer o mesmo exemplo. Então, vou criar uma cópia aqui, colocar para o final, mostrando como funciona lá no BNDES. Então, como BNDES, o que acontece é o seguinte, é a estrutura dessa mesa, então, com a carência aqui, só que eles fazem um negócio um pouco diferente. O que acontece? Aqui, no último mês da carência, então, neste mês aqui em especial, o que acontece? Ele cobra os juros. Então, ele vai pegar esse valor aqui, menos o valor inicial. Ok? Então, ele pega, você vai pagar aqui no BNDES esses juros do período. E eu vou até colocar aqui, ó, o que acontece? Ele muda
o sistema de amortização. Na verdade, não é que ele muda o sistema de amortização. Ao invés de ele partir desse valor dos 51 mil, o que ele fez? Ele falou o seguinte, olha, ele já me pagou os juros, então eu não vou amortizar esse valor. Como ele pagou os juros, eu vou começar aqui de novo dos 50 mil. Então, vem aqui e arrasta. E aí está pronta aqui. Eu só preciso atualizar aqui a nossa soma. Então, dá esse valor aqui. Então, o que acontece então com o BNDES? Se você fizer um financiamento com carência no BNDES, no último mês da carência, você tem que pagar os juros do período, então ele está sempre acumulando os juros, tá certo? Só que nessa última, o que você vai fazer? Você vai pagar os juros, então tem uma parcela de pagamento dos juros, e aí, como você já tem essa parcela, o que acontece? Você não vai... Deixa eu só fazer um ajuste aqui, ó. Volta tudo para os 50 mil. Agora sim. Eu tinha visto que aqui, ó, a gente não zerou no final, ó. A minha checagem é sempre essa aqui, ó. Essa última parcela no final do período tem que dar 0. Então, eu pego aqui, paguei a parcela de juros, e na amortização, a minha referência volta a ser o valor principal e não esse valor aqui principal com os juros. Tá certo? E aí, vocês podem ver aqui, ó, que os valores da parcela, dessa maneira que o BNDES faz, eles são iguais ao que a gente fez, ou muito próximos do que a gente fez inicialmente. Tá joia? Aliás, eu tenho que consertar mais outra coisa aqui que eu vi, porque ele parte também dos 50 mil aqui, desse primeiro, e daqui, aqui ele já está certo. Então, aqui eu peguei certo, eu tenho que pegar esse primeiro pagamento dos juros dos 50 mil, e esse aqui eu pego aqui do quarto ano, e aqui já vai bonitinho, pegando a soma toda, só checando, outra checagem, pronto. Então tá aqui. Vocês podem ver, inclusive, eu vou colocar aqui, eu vou copiar aqui do lado, e vocês vão ver aqui, ó. Vou copiar o valor das parcelas. Vejam que deram os mesmos valores. Deixa eu puxar um pouco mais aqui para não ficar em cima. Então vejam desse sistema do BNDES, os valores das parcelas, quando começa ou depois da carência, são iguais que o sistema sem carência. Mas você tem o pagamento do valor dos juros equivalente a esses 3 meses aqui. Tá ok? No valor total pago, se a gente comparar com a carência, aqui no sistema com carência você paga 54, vou colocar aqui aqui embaixo, no sistema com carência, que eu coloquei inicialmente, você desembolsa no total 54,243, pelo sistema do BNDES você desembolsa um pouco menos, 54,157. Por que desembolsa um pouco menos? É porque você já pagou os juros aqui. Nesse outro sistema com carência, eu não paguei nada nos 3 primeiros meses, tá certo? Mas nesse sistema com carência do BNDES, você pagou os juros dos 3 meses aqui no final do 3º mês. Como você já pagou os juros, para de acumular juros nesses outros períodos. Tá joia? Então, tem vantagens para um lado e para o outro. No sistema do BNDES você acaba pagando um pouquinho menos de juros, mas tem que pagar os juros no 3º mês. No sistema normalmente que é adotado, no geral aqui, você não paga nada nesses meses, nesses 3 primeiros meses, mas no acumulado vai ter que pagar um pouquinho mais de juros. Também não é... A gente viu que a diferença não é nem tão grande assim, tá certo? Ainda considerando que é uma taxa de juros bastante alta ao ano.
Quer dizer, eu peguei aqui o máximo que um agente financeiro do BNDES está cobrando. Tá ok? Mas veja que o sistema com carência geral e esse do BNDES são muito parecidos. A diferença é justamente que o BNDES cobra no final do último mês da carência os juros. E aí a gente só tem que ajustar a amortização, que ela volta para os 50 mil ou para o principal original e não para o principal com juros acumulados. Tá certo? Assim como a cobrança de juros. Aí, a partir do quarto mês ou do final da carência, volta para o principal original, tá certo? E depois vai pegando todos já os saldos, considerando essas amortizações, como era no outro sistema. Agora, vamos dar uma olhada lá no site do BNDES, até para a gente ver os resultados, e guardem aqui ó, o valor da parcela aqui, e o total 54.157. Muito bom. Estamos aqui no site do BNDES. Esse aqui é um simulador. Como que eu cheguei nesse simulador? Tranquilo. Entra no Google e digita aqui, ó, simulador financiamento BNDES. Fez isso daqui, aí já tem aqui, ó, simulador de financiamento. E aí vai chegar exatamente naquela mesma tela que eu já tinha chegado aqui, tá bom? Então, aqui nessa tela, vou colocar, ele pergunta qual que é o valor do bem em reais, então os 50 mil foi o que a gente fez. O percentual a ser financiado, então vou financiar tudo, tá certo? Ou seja, os 50 mil. Aqui o prazo total de financiamento. Nessa simulação do BNDES, esse prazo final, ele já considera, veja, é prazo total do financiamento, não é número de parcelas, então atenção com isso. Aqui, antes eu estava falando lá de número de parcelas, 6 parcelas, com carência de 3 meses. Então, 6 mais 3, o prazo total de financiamento é 9 meses. Tá? Ele não me perguntou o número de parcelas, ele me perguntou o prazo total do financiamento. Então, eu pego o período de carência mais as parcelas que eu quero pagar. E aqui o prazo de carência, então, 3 meses. Só de curiosidade, o BNDES faz isso de prazo de 3 em 3 meses. Aí é o gosto dele. A taxa de remuneração do agente financeiro, 8%. A taxa de inflação eu tinha colocado 4%. E aí eu já posso clicar aqui em simular. Então, aí ele passa. E aí, ó, já tem aqui em cima o resultado resumido. No resultado resumido, já tem, ó, primeiro pagamento na carência, 1.932, que era aproximadamente o valor que a gente tinha chegado. E aqui, os valores das parcelas. Nos valores das parcelas, o que vocês estão vendo aqui é justamente aquela conta que a gente fez. Então, o saldo inicial, só que ele faz o cálculo de uma maneira aqui separada. Ó, no terceiro mês tem os juros de 1.932, foi aquilo que eu tinha feito lá na planilha. Aí depois vinha a amortização de 8.333, que é a sistema saque. Ah, Ricardo, como você sabe que é sistema saque? Ué, amortizações iguais, amortização constante. E aqui estão os valores das parcelas, assim como a gente tinha calculado, que deu um total de 54.157, que foi o total que a gente tinha chegado ali também, tá ok? Então, esse financiamento do BNDES usa o sistema saque, faz a carência como a gente tinha calculado lá no Excel, e só lembrando o detalhe é que no final do último mês da carência tem o pagamento dos juros, não do principal, dos juros. Aqui, ó, o principal continua sendo 50 mil, que ele vai usar depois para calcular as amortizações e os juros sobre ele. Tá ok? Muito bem. Tá aí, pessoal. Como a gente calcula prestações de financiamentos quando a gente tem a situação de carência. E veja, nessa mesma planilha que a gente fez as adaptações da carência, aí você pode adaptar para qualquer outra condição, situação que você vai negociar num financiamento ou no empréstimo, tá ok? Só deixar claro, olha, quando que eu começo a pagar, amortizar o principal,
quando os juros são devidos, tem juros no período de carência, não tem, esse juros, se tiver juros no período de carência, quando esses juros deve ser pago, se ele vai ser acumulado no principal, e assim por diante. Vai ser sistema de amortização constante, vai ser tabela price, e aí você vai adaptando as regras e vai fazendo os cálculos, ou se alguém já der as contas prontas, como a gente viu lá no site do BNDES, é só conferir as contas como a gente fez. Tá ok? Até mais!